Olá, tudo bem, gente? Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas, à nossa aula de Cristologia. É muito bom estar com você em mais um momento compartilhando um pouco do conhecimento das Sagradas Escrituras, tendo como objetivo, então, o crescimento, o nosso crescimento espiritual. O Senhor é bom, tem abençoado as nossas vidas a cada dia. Hoje nós vamos estudar sobre os sofrimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então vamos lá? Olha, certamente você já deve ter assistido o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Ele foi lançado aqui no Brasil no ano de 2004. Aquele filme ele relata um pouco sobre os últimos momentos de vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, focando bastante a questão do sofrimento de Jesus. Ficamos impressionados, quando assistimos o filme quando vemos ali os chicotes romanos, os pregos, a coroa de espinhos, o Senhor Jesus ali sendo levado até a cruz, o momento em si da crucificação. É algo que consegue chocar um pouco a gente quando assistimos aquelas cenas. Mas é claro que nós estamos ali diante de um filme. Procura retratar um pouco daquilo que o Senhor Jesus viveu, mas não tem como objetivo e não consegue transmitir com detalhes e também com fidelidade o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu. Se nós quisermos ver de maneira correta e de maneira fiel aquilo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu enquanto viveu aqui na terra, nós precisamos nos dirigir então para as Sagradas Escrituras, porque aqui no texto sagrado nós temos realmente um relato fidedigno de toda a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo e especificamente em relação a essa aula agora, os sofrimentos do nosso Senhor. Então é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês, meditar um pouco dentro das Sagradas Escrituras. Esse tema, os sofrimentos de Cristo, ele faz parte do estado de humilhação do nosso Senhor Jesus. Na aula anterior, vimos o primeiro estágio do estado de humilhação, que foi a encarnação. Agora estamos vendo o segundo estágio, que é justamente a questão do sofrimento de Jesus. Eu estou com alguns pontos aqui anotados e aí eu vou conversando com vocês, estudando então as Sagradas Escrituras nesse tema. Primeira coisa importante dizer para todos é que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sofreu durante a vida toda. Eu citei no momento ali a questão do filme, A Paixão de Cristo, que retrata o sofrimento nos últimos momentos de vida de Cristo, mas, biblicamente, Jesus ele sofreu a vida inteira. Desde o seu nascimento até o momento da sua morte. Todo esse período na vida de Cristo foi marcado pelo sofrimento. Por exemplo, ele sofreu em relação ao próprio lugar em que nasceu. Ele nasceu em uma estrebaria, nasceu em uma manjedoura. Isso já revela, então, a questão do próprio sofrimento por ocasião do nascimento. Mas ele sofreu também com a incredulidade dos seus irmãos de sangue. Demoraram a crer em Jesus Cristo. Sofreu com as investidas do diabo. Jesus foi tentado e isso implica, ser tentado implica passar por sofrimento. Sofreu também com as investidas dos líderes religiosos de sua época. Puxa vida, como aqueles homens perseguiram Jesus, Era como que uma pedra no calçado de Jesus e foram homens que perseguiram demais o Senhor Jesus Cristo. O sofrimento de Jesus está muito caracterizado na Bíblia também, nas agonias que ele passou lá no Getsêmani, o jardim do Getsêmani. Ali Cristo declarou que a sua alma estava angustiada até a morte. Então a gente vai lendo as Sagradas Escrituras e percebendo que a vida de Cristo foi pautada sim pelo sofrimento. Sofreu com a dor da traição, Judas o traiu com um beijo, Pedro negou ao Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Judas, não foi encontrado nele arrependimento. Já em Pedro, pela graça de Deus, conseguiu se arrepender. Mas o Senhor Jesus sofreu com essas questões. Sofreu com o abandono dos seus discípulos naquele momento em que ele foi preso. Todos o deixaram. Sofreu em um determinado momento de julgamento, quando foi proposto para a multidão que ela escolhesse entre Cristo, o justo, o Filho de Deus, e Barrabás, um bandido muito conhecido nas sociedades naquela época. E a multidão, incitada inclusive pelos líderes religiosos, a multidão gritou em alta voz que Barrabás deveria ser solto e Cristo deveria ser crucificado. É a tendência humana, pecaminosa, de muitas vezes escolher o errado e abrir mão do que é certo, rejeitar o que é correto. Então, o Senhor Jesus, ele sofreu bastante com questões como essas, sofreu com os maus tratos dos soldados, de fato, a questão da dor, da crucificação. Enfim, o Senhor Jesus sofreu, inclusive, ali no seu último momento, no seu último suspiro, quando estava diante da morte. A vida de Cristo, ela foi pautada, sim, marcada pelo sofrimento. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam e detalham bastante a vida de Jesus e falam muito sobre o sofrimento de Cristo. E além disso, há muitos outros textos, além dos evangelhos, como eu já citei para vocês. E dentre esses textos, eu quero ler agora o livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías é considerado um profeta messiânico, ou seja, aquele que profetizou acerca de Cristo, o Messias. E o capítulo de número 53 fala exatamente sobre os sofrimentos de Cristo, tanto é que este capítulo é conhecido como o servo sofredor, fazendo referência então a Jesus. Eu vou ler agora para a gente até o versículo de número 6, a palavra do Senhor diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Pois foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, está muito claro aqui nesse texto a ideia dos sofrimentos do Senhor Jesus. Mostra que ele passou mesmo pela vida de sofrimento. Mas há outras informações que a gente percebe aqui no texto e eu quero destacar para vocês. E a primeira delas é que os sofrimentos de Cristo foram em virtude de uma ação direta do próprio Deus em sua vida. Ou seja, foi plano de Deus, foi plano do Pai. E quando eu me refiro ao plano de Deus, é claro que o Pai ele não está sozinho em relação a esse plano. A Trindade participa como um todo desse plano, ok? Mas atribui-se então a Deus o fato de ter enviado o seu Filho Jesus a este mundo. Então, a gente vê aqui no texto, e eu quero ler alguns versículos novamente, o próprio versículo de número 6 diz assim, finalzinho do verso 6, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, foi um plano de Deus, um projeto de Deus. O versículo 10 diz assim,
Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então esse é um primeiro ponto importante aqui, que vai além daquilo que a gente vê nos filmes, né? E que é um ponto fundamental aqui. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio a este mundo, a sua vida foi marcada pelo sofrimento e tudo isso era um plano estabelecido por Deus o Pai, ok? Foi uma ação direta de Deus. Uma outra questão que a gente vê aqui também dentro do capítulo 53 de Isaías é que os sofrimentos do Senhor e Salvador Jesus foram voluntários. O versículo de número 11 diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, o que Cristo viveu, o que Cristo sofreu, ele sofreu porque quis que fosse assim. Ele decidiu sofrer e ele sofreu por nós. É essa a realidade que a gente tem dentro das Sagradas Escrituras. Jesus não veio ao mundo forçado pelo Pai e também ele não foi levado até a cruz sendo obrigado pelos homens. Ele quis sofrer. Ele quis se entregar por cada um de nós. Ele decidiu ser obediente ao Pai e obediente até a morte e morte de cruz. Um texto interessante para a gente sobre isso está no Evangelho de João, e aqui eu quero ler com vocês esse texto. Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo 27. Vejam o que a palavra do Senhor nos diz aqui. A palavra diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus revela então isso. Ele está dizendo: olha, minha alma está angustiada. Era um momento que antecedia então em que ele seria preso. Mas então ele diz assim: olha, minha alma está angustiada. E o que é que eu vou dizer ao Pai? Pai, me livra disso, me tire dessa angústia. Não, mas eu vim para isso, eu vim com esse propósito. O propósito realmente de sofrer e sofrer pela sua amada igreja. Quando a gente estuda essa questão de que os sofrimentos de Cristo foi um propósito do Pai e que também os sofrimentos de Cristo foram questões voluntárias da parte dele, a gente liga esta verdade falando que a vida de Cristo foi uma vida de obediência a Deus. Tanto obediência no sentido de se submeter à vontade do Pai, de aceitar os sofrimentos que o Pai tinha para a vida dele, mas também uma obediência no sentido de desejar que realmente isso acontecesse na vida. Daí nós temos a obediência passiva e obediência ativa. A teologia trabalha dessa forma. Tanto a obediência passiva de Cristo, como também a obediência ativa, elas revelam a atitude do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em viver em uma vida total de obediência a Deus. E essa obediência de Cristo, ela foi fundamental exatamente para a nossa salvação. Daí eu chego a um terceiro ponto importante aqui do nosso estudo, é que os sofrimentos de Cristo, eles foram redentores. A ideia de redenção é de livramento, é de resgate, é de tirar alguém de uma situação de perigo, de uma situação de iminente morte e colocar em salvação. Os sofrimentos de Cristo, então, eles fizeram isso conosco. Eles foram importantes para trabalhar nas nossas vidas a sua redenção, ou a nossa redenção, digo. E aí eu volto para o livro do profeta Isaías, porque a gente tem alguns textos interessantes que mostram para a gente isso. O versículo 5 do capítulo 53 diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A ideia aí, fomos sarados, é exatamente a ideia da redenção de Cristo nas nossas vidas. As nossas iniquidades, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos, mostrando então a ideia da redenção. Versículo 10 fala: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Um outro verso é o 12, quando diz assim: por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. Há muitos outros textos na palavra de Deus que mostram exatamente a ideia da redenção de Cristo nas nossas vidas. E focando essa questão de que os sofrimentos de Cristo, eles foram necessários exatamente para trazer para cada um de nós redenção. Olha, o pecado, ele nos atingiu em todas as áreas da vida. Tanto em relação ao nosso corpo, como também em relação à nossa alma. É interessante isso porque isso mostra que era necessário que o Senhor e Salvador Jesus Cristo sofresse, tanto no corpo como também na alma, exatamente para que a nossa redenção fosse completa. Ele sofre no corpo, como eu disse anteriormente, não é? Quando a gente vê no texto o relato das marcas dos espinhos, do corpo com hematomas, dos chicotes romanos. Mas ele sofre na alma quando ele declara: a minha alma está angustiada até a morte, o meu espírito está angustiado, mostrando o sofrimento de Cristo como um todo em sua vida. Necessário, então, exatamente para nos dar eterna redenção. Cristo sofre como nosso substituto, e é exatamente pelo fato de ser o nosso substituto que ele consegue, então, nos redimir em virtude dos seus sofrimentos. Os nossos pecados foram colocados sobre ele, e ele, então, leva sobre si os nossos pecados, leva as nossas dores, e, consequentemente, ele obedece ao Pai. E a obediência dele é imputada nas nossas vidas. Ou seja, o nosso pecado é colocado sobre Cristo e a obediência de Cristo é colocada sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então, há algo redentor no fato do Senhor e Salvador Jesus Cristo ter passado por tanto sofrimento. É diferente de alguém que pode sofrer muito na vida, mas esse sofrimento não consegue trazer redenção para a minha vida, nem para a sua vida. Não consegue nos dar perdão dos pecados. Não consegue ser o nosso substituto diante do Pai. Outra coisa é que os sofrimentos de Cristo foram redentores exatamente pelo fato de que ele, ao sofrer por nós como nosso substituto, ele sofre também a nossa condenação. E há dois momentos em que a gente percebe isso nas Sagradas Escrituras, lá no Getsêmani e também lá na cruz. Ora, quando eu falo que o Senhor Jesus ele sofre a nossa condenação, é que a ideia ali é que toda dor que nós sofreríamos no inferno, sem Cristo, ele sofreu por nós. Ele experimentou isso tanto no corpo como na alma. O peso da ira de Deus, que seria para a minha vida e também para a sua vida, foi agora sobre a vida do seu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali na cruz ele fala o seguinte: Deus meu, por que me abandonaste?
Era o desfavor de Deus em relação ao seu Filho por causa dos nossos pecados. E ali, não de forma extensiva, mas de forma intensiva, ele sofre as dores que todos nós sofreríamos por toda a eternidade, caso fôssemos lançados no inferno exatamente por causa dos nossos pecados. Então a ideia é que os sofrimentos de Cristo, eles foram redentores, eles puderam trazer salvação, libertação para as nossas vidas. Nesse sentido, os sofrimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles foram únicos. Bendito seja o nome do Senhor. Há um ponto importante ainda a considerar para vocês sobre os sofrimentos de Cristo, é que hoje a igreja se identifica com esses sofrimentos. Há alguns textos importantes que eu quero trazer para vocês sobre isso. O primeiro está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, quando diz assim: mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Pedro está falando isso para a igreja, dizendo assim: olha, se alegrem, fiquem felizes, porque vocês participam das aflições de Cristo. Na carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 24, Paulo diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. É interessante quando Paulo diz isso: preencho o que resta das aflições de Cristo. Será que Cristo, então, não sofreu o suficiente? Será que há algum sofrimento de Cristo ainda que teria que acontecer? A palavra nos mostra que não. Não há mais sofrimento em Cristo que precise acontecer. O escritor aos Hebreus diz que Cristo sofreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Cristo, não há mais necessidade de Cristo vir à terra, sofrer novamente. Outra coisa importante é que quando Paulo diz assim: preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo, ele não está de maneira nenhuma dizendo que os sofrimentos que ele estava vivendo e, consequentemente, que a igreja também vive, são sofrimentos redentores para o ser humano. Somente Cristo sofreu de forma redentora. A ideia aqui de Paulo é da identificação com Cristo em relação aos sofrimentos. É como se Paulo dissesse: Cristo sofreu, eu também sofro. Algo semelhante ele falou em Romanos, capítulo 8, versículo 17, quando ele fala assim: se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Então, aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 24, a ideia é que Cristo sofreu e sofreu de forma redentora pela sua amada igreja. Agora, Paulo, ministro do Evangelho, também se dispõe a sofrer pela igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que é a igreja, você deve se identificar com os sofrimentos de Cristo, exatamente pelo fato de que você está unido a Cristo. Você faz parte do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu finalizo então esse momento de aula também mostrando para vocês, ou dizendo rapidamente, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo compreende as nossas dores, compreende os nossos sofrimentos. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é poderoso, então, para nos ajudar diante das lutas e dos sofrimentos que vivemos. Que o Senhor derrame graça, então, sobre a sua vida e que você possa encontrar em Cristo Jesus o conforto necessário. Nunca se esqueça, então, que ele sofreu por você e entregou a vida na cruz do Calvário. Um forte abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.